Aleluia, aleluia, eis meu filho muito amado, nele está o meu bem-querer. Escutai-o todos vós. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Todos os que vêm rezar pelos seus familiares conhecidos, em nome da nossa comunidade paroquial, nossas sinceras condolências, nossa solidariedade na dor, mas também nossa manifestação solidária de esperança na vida eterna. Aos que nos visitam em nossa paróquia, nas quartas-feiras, por hábito, nós usamos este espaço da homilia para fazer uma catequese sobre algum assunto que diga respeito aos conteúdos da nossa fé cristã. Hoje estamos na catequese de número 35 e é a terceira catequese sobre a penitência que estamos fazendo. E com essa terceira catequese sobre a penitência, encerramos hoje este assunto. E de tudo aquilo que já tratamos nas quartas-feiras anteriores sobre a penitência, especialmente sobre os atos do penitente, os atos que nos fazem cultivar a virtude da penitência, falávamos outrora da contrição, do exame de consciência. E hoje falaremos sobre a expiação dos pecados. O que é expiar os pecados? Embora esteja muito na moda expiar com S, no sentido de ficar cuidando dos pecados alheios, até programas de televisão são feitos sobre isso, que nos convidam a entrar e expiar toda a imoralidade alheia. Hoje somos convidados a meditar no que significa expiar com X, no sentido de reparar um erro, pagar um crime, remir algo ou remir-se. As Sagradas Escrituras nos falam de diversos exemplos de expiação dos pecados. Por exemplo, o filho pródigo, quando retorna para a casa do pai, ele quer aceitar a condição de ser tratado não mais como filho, mas como um empregado. Zaqueu
quando tem um encontro com o Senhor, quando recebe o Senhor na sua casa, ao ouvir que naquele momento a salvação entrou na casa, na vida dele, se compromete a expiar todos os seus erros, dizendo que devolveria 4 vezes mais aquilo que tivesse roubado a alguém e ainda daria metade dos seus bens aos pobres. Para que expiar os pecados? Nosso Senhor já não nos expiou no alto da cruz. Sem sombra de dúvida. Vimos nas partes anteriores que todo pecado é um ato de injustiça. Injustiça para com Deus e injustiça para conosco mesmos, porque nos torna menos pessoas. E o conceito teológico de justiça é que se dê a cada um aquilo que é de direito. Ou seja, quando cometemos um ato de injustiça contra Deus, pois devemos reparar os erros cometidos. Nosso Senhor assumiu sobre si a justificação dos pecados da humanidade inteira. Daí imaginemos o tamanho da dor moral e espiritual, muito além da dor física, que sentiu nosso Senhor pelo sacrifício da cruz. Mas bem temos consciência de que pelo batismo somos parte do corpo de Cristo. E como cristãos, não queiramos só gozar dos méritos alcançados pelo Senhor na cruz, não queiramos só reivindicar para nós o direito ao céu, não queiramos reivindicar para nós as graças que nos vêm por Cristo, mas também queiramos aceitar, porque somos um corpo com Cristo, expiar com Cristo os pecados nossos e os do mundo inteiro, para reparar a injustiça feita sempre que se comete o pecado. Neste sentido, podemos perceber que a expiação é proporcional ao amor que temos. Até porque o espírito de contrição, como vimos na semana passada, também é proporcional ao amor. Quando eu faço um mal para alguém que não amo, pois aquele mal muito pouco me afeta. Mas quando eu prejudico alguém que amo, aquele mal me machuca, me dói, me entristece. Porque não amei como deveria amar o outro. Pois expiaremos com Cristo os pecados de forma proporcional ao nosso amor por Deus. Se nos falta sentir o espírito de expiação, é porque nos falta, em primeiro lugar, corresponder ao amor de Deus. A expiação é uma pena, é um castigo, por mais que esta palavra hoje soe politicamente incorreta, hoje quer proibir quaisquer tipos de castigo, até mesmo nas escolas, como se o castigo não fosse questão de justiça, assim como o mérito deve ser recompensado, os erros também devem, por questão pedagógica, ser penalizados. E o mesmo se diz em relação à vida espiritual. Então, expiar é sim impor a si próprio um castigo, uma pena ontológica, porque todo pecado tem essa causa, além da culpa, uma pena. Por exemplo, embriaguei-me. Qual é a pena ontológica? Depois, no outro dia, vou acordar com uma tremenda ressaca. Meu corpo sofre com o pecado. Minha alma sofre com o pecado. Porque, como vimos nas catequeses anteriores sobre o pecado me torna menos pessoa. Denigre a minha identidade de pessoa humana. Mas a expressão também é uma pena jurídica. Embriaguei-me. Logo, no outro dia, não trabalhei em condições, o bispo me chamou para conversar e perguntar o que estava acontecendo e me deu um belo de orelhas. Uso este exemplo porque, por graça de Deus, tenho valor da bebida. A expressão, além de ser uma pena, um castigo, ela também é medicinal. Faz bem impor-se uma pena, ou aceitar uma pena quando imposta justamente, porque nos corrige, é pedagógico. Se eu não
tivesse passado por alguns castigos na minha infância, que devo reconhecer, eu era terrível, pobre da minha mãe e meu pai, não sei de onde tirar a consciência, pois se eles não tivessem me penalizado de uma ou outra forma, por graça de Deus, sempre todas muito justas, hoje eu seria bem pior do que sou. Porque não teria noção do limite, não saberia lidar com as dificuldades da vida. São três, basicamente, os tipos de pena pelos quais podemos expiar os nossos pecados unidos a Cristo. O primeiro tipo são as penas da vida. Destas, nenhum de nós escapa. Que são as penas da vida? Doença, uma dificuldade financeira, uma humilhação que sofremos, enfim, tantas situações de perdas, estão diversas pessoas enlutadas pela perda de seus amigos e familiares. Essas situações em si não são nem boas nem más, depende do valor que lhes atribuímos. Lembremos que no alto do Monte Calvário, 3 eram as cruzes. A que estava no centro foi causa de remissão, causa de justificação. A de um lado, pôde, pela contrição e pelo arrependimento, levar uma alma ao céu, não hoje estarás comigo no paraíso. A primeira canonização feita pelo próprio Senhor. E do outro lado, foi causa de perdição, porque foi motivo de revolta, de não aceitação. Então, aceitemos ou não as penas da vida dos santos apóstolos. Agora, o que fazemos dela vai depender de cada um. Se as assumirmos como meio de reparação pelos nossos erros, pois além de nos santificarmos, seremos causa de graças e justificação para muitos outros. E aqui cito um exemplo que vivi muito perto de mim, quando o meu falecido irmão, com 22 anos de idade, seminarista, numa cama de hospital, na sua fase terminal de câncer, sem nunca reclamar ou queixar-se ou revoltar-se contra Deus por causa da sua condição, no final de cada dia ele dizia: hoje eu pude oferecer a minha dor pela igreja, pelo bispo e pelos padres desta diocese. Quantas graças outros padres e eu recebemos por conta daquela expressão. Só teremos noção na eternidade. Além das penas da vida, podemos usar como expressão as penas sacramentais. São aquelas penitências que o sacerdote nos pede quando vamos confessar os pecados. E aqui também vale a generosidade de cada um. A penitência que o sacerdote impõe numa confissão é sempre mínima. Depende da generosidade de cada um acrescentar algo que acha conveniente. E também, mas não menos importante, as penas corporais, a chamada mortificação. É sempre bom, com orientação de um sacerdote que conhece o coração de cada um que vai acompanhando na direção espiritual, impor-se também penitências, um jejum, uma abstinência, fazer um gesto bom que me custa, como sorrir no ambiente de trabalho, quando está morrendo de dor de cabeça, ao invés de mandar os colegas para o trabalho. É impor-se a penitência de respeitar o primeiro toque do celular quando desperta de manhã, desde então, começando o dia como vencedor e não como perdedor, entregando-se para a preguiça, a
apertando 10 vezes o botão, o ícone de soneca. Enfim, cada um saberá impor-se evidências que são sempre educativas, que ajudam a ter autodomínio, que ajudam a educar-se, que ajudam a evitar a ocasião de pecado. Daí o conselho de conversar com o sacerdote, expor as próprias dificuldades para, com uma orientação correta, impor-se penas, impor-se expiações que sejam pedagógicas, educativas, que lhe façam crescer espiritualmente. Devemos, meus caros, que a expiação é nada mais, nada menos do que uma manifestação do amor de Deus, por mais contraditório que possa parecer. Como fazer penitência pode ser manifestação do amor de Deus? É manifestação do amor de Deus, poder reparar os erros. Quantas vezes na vida machucamos alguém e por mais que estivéssemos arrependidos, por mais que pedíssemos perdão, por mais que tentássemos mudar a pessoa, nunca mais quis saber de nos perdoar. Ou ao menos nunca mais depositou em nós a confiança que outrora depositamos. É, portanto, manifestação do amor de Deus poder expiar os nossos pecados, e é manifestação da caridade expiar não somente os nossos, mas daqueles corações frios que não amam a Deus e por isso não se sentem contritos e, por consequência, não expiam seus pecados. Que Santa Maria nos ajude a meditarmos nessas realidades e sairmos dessa missa com um propósito santo em nosso coração. Ela também nos alcançará a graça pela sua intercessão, pelo seu exemplo de vida, de colocarmos esses propósitos em prática. Nas próximas 2 quartas-feiras trataremos sobre o demônio, um assunto que só de ouvir pode causar arrepio ou estranheza, mas a maior alegria do demônio deve ser a desconsideração de sua existência, porque quando nós sabemos quem é e como age o inimigo, muito mais facilmente somos por ele surpreendidos. Então é bom dedicar-nos também no tempo para considerar o que a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério da Igreja nos falam sobre este grande inimigo que tenta nos afastar de